Fala, tudo bom? Eu sou o Emanuel do Responde Aí e hoje a gente vai fazer um exercício sobre o Teorema de Stokes. Vem comigo para o enunciado. Bem, o problema de hoje nos pede justamente para calcularmos o resultado de uma integral de linha de um campo f definido bizarramente dessa forma, certo? Envolvendo exponenciais de raiz e tudo mais. Além disso, nós também buscamos essa solução em cima da curva C, que já está parametrizada em função de t, sendo esse carinha vermelho aqui. E nós queremos essa curva com t variando de 0 a 2π, e o problema também já nos informa sobre o sentido dessa curva, que está orientado positivamente no caso, ok? Eu quero que você já perceba que problemas como esse a gente já não vai resolver de forma direta. Sabe por quê? Porque, pensa comigo, na hora de calcular essa integral de linha de forma direta, nós teríamos que substituir os termos desse campo no campo f, certo? E se a gente fazer isso, pegar esse carinha aqui e jogar aqui, principalmente aqui, a gente vai obter exponencial de raiz de cossenos e, pior, cosseno de cosseno. Algo que, cara, sinceramente, eu não sei resolver mesmo não. E provavelmente você também não vai conseguir, porque talvez não tenha como resolver, tá legal? Então, em problemas como esse, já está quase que explícito que nós teremos que utilizar o Teorema de Stokes, que é a igualdade maravilhosa entre a integral de linha e a integral de superfície do rotacional em cima da superfície S, ok? Mas para aplicarmos essa igualdade de Stokes, 3 hipóteses devem ser verificadas primeiro. A primeira delas nos exige que uma curva, que a nossa curva, esteja fechada. Infelizmente, essa curva aqui, do jeito que ela está escrita, ela é muito complicada de desenhá-la no espaço. Por isso, a gente tem que arrumar uma outra forma de verificar se essa curva é fechada ou não. Eu tenho uma ideia. E se a gente substituir o ponto inicial e o ponto final na curva? Porque você não concorda comigo que se a gente substituir e verificar que tanto o ponto inicial quanto o ponto final são os mesmos, a nossa curva não é fechada? Por quê? Porque a gente saiu de um ponto e deu a volta e chegou no mesmo ponto, ora bolas. Certo? Então é isso que a gente vai fazer. Sendo o ponto inicial t igual a 0 e o final 2π, basta substituir. Resolvendo esse cossenos e senos aqui, a gente chega nesses dois pontos aqui, 1,07 e 1,07. Como eu disse, são exatamente os mesmos pontos. É o mesmo cara. Então a nossa curva C está fechada. Entendeu? Beleza, outra hipótese que também tem que estar sendo satisfeita é a hipótese do campo. O campo não pode ter singularidades alguma. O que vem a ser uma singularidade? É algum problema de definição. Se você observar o nosso campo, a problema de definição, justamente acontece aqui dentro, em raiz de z. Por quê? Porque o z não pode ser negativo. Porém, a gente está trabalhando com z positivo aqui. Como que eu sei disso? Eu sei disso observando essa coordenada aqui. Repare que aqui a gente tem 8 menos cossenos e senos, certo? O máximo valor de cosseno e seno, ou melhor, o mínimo valor de cosseno e seno que pode ser obtido é menos 1, certo? Então, supondo que tanto o cosseno quanto o seno atinjam esse menos 1 ao mesmo tempo, certo? Ou melhor, o 1, porque aqui está negativo, o mínimo valor que a gente vai obter para z aqui vai ser 8 menos 1 menos 1, ou seja, 6, portanto, é o menor valor que a gente consegue atingir aqui. Então, como nós temos um z positivo, esse campo f é considerado sem singularidades, entendeu? Outra condição é a condição sobre a orientação, ela deve estar positiva, o que já é satisfeito lá no enunciado, tá legal? Sendo assim, a gente pode aplicar essa igualdade de integrais e matar o nosso problema calculando essa integral de superfície aqui, ok? Para isso, a gente deve lembrar que precisamos da superfície de forma parametrizada, certo? Agora, como que a gente vai parametrizar a superfície se a gente nem conhece ela? A gente pode não conhecer a superfície, mas a gente conhece algo muito poderoso, que é a curva que delimita essa superfície, certo? O meu R de t. Se você observar, esse carinha aqui é o meu x, esse é o meu y, e o meu z é uma função de x e y. Ora, bolas, olha o que a gente tem aqui. Z igual a 8 menos x² menos y. O que é isso? É justamente uma superfície no espaço.
Para parametrizar essa superfície aqui, a gente pode fazer, né, de uma forma explícita, já que a gente tem uma equação explicitamente em função de dois parâmetros. Logo, se a gente colocar essa parametrização de uma forma bonitinha, essa daqui é a nossa parametrização final da superfície S, em função dos parâmetros x e y, onde aqui vem o x, o y e o z, ok? Agora, em qualquer parametrização, nós necessitamos buscar a variação dos parâmetros, certo? Que é justamente descobrir onde x e y estão variando. No nosso caso, x é cosseno t e y é seno t. Ora, se a gente somar x² com y² aqui, a gente obtém o valor 1. E o que é isso? Isso aqui nada mais é do que uma circunferência de raio 1, uma circunferência unitária. Inclusive, essa daqui é uma parametrização clássica para circunferências de raio 1, certo? Agora, se a gente está trabalhando com uma superfície fechada, aliás, uma superfície delimitada, certo? Isso só pode significar que o meu x e o meu y dela só podem estar variando no interior desse disco de raio 1 aqui, tá legal? Então esse disco, que eu vou nomear de D, é a variação, representa a variação de x e y. Por enquanto a gente vai deixar apenas como está, mas depois, se precisar, a gente descreve esse disco em coordenadas polares, ok? Eu não vou fazer isso agora, só para a gente não confundir mesmo com a integral de superfície. Mas vamos lá. Agora vamos verificar quem é o rotacional do campo F. Aqui a gente tem que aplicar o teorema, né? O teorema não, a teoria, que nos define rotacional como sendo esse vetor de derivadas parciais aqui. Se você não se recordava desse rotacional, tem um macetinho para lembrar, né? Primeiro você coloca F3, F2, F1, F3, F2, F1. Nas pontas você coloca em relação a Y, aqui você coloca Z e depois você coloca 2x em seguida, tá bom? Lembrando que o campo F é esse cara, né? Um campo formado por F1, F2, F3. Basta derivar aqui sem grandes problemas, obtendo esse rotacional aqui. Lembrando que Z é uma função de x e de y, né? A gente pode substituir aqui o z daqui, ficando assim com esse resultado do rotacional, ok? Agora, o que nós precisamos fazer é determinar o termo NDS. Bem, pela teoria, né, o NDS é encontrado fazendo o vetor n grande dx dy, que são os termos da parametrização. Ora, a nossa parametrização foi uma parametrização explícita, com z em função de x e y. Logo, o bisusão do vetor normal nos manda calcular dessa forma aqui, ó, pegando a função e derivando com relação a x, com relação a y e substituindo aqui. Calculando cada uma dessas derivadas, a gente obtém esse vetor normal aí, beleza? Agora, com essas três coisas, com essas três ferramentas em mãos, nós podemos regressar ao problema, né, que nos pede para calcular a integral de superfície, né, que vai dar pelo teorema de Stokes o resultado da integral de linha pedido no problema inicial. Substituindo então esses caras, né, tanto o rotacional quanto o NDS, e lembrando que agora a gente está calculando uma integral dupla no domínio de x e y, tá? Não mais uma integral de superfície, basta resolver esse produto escalar aqui, multiplicando esse cara com esse com esse e esse com esse, onde a gente vai obter uma integral dupla para se calcular, certo? Para obter o valor final. Ora, essa integral dupla é uma integral dupla de coisas ao quadrado e, além disso, ela está sendo calculada em uma região circular, o que nos sugere uma mudança para coordenadas polares, onde a gente deve trocar esses carinhas aqui, como a gente já viu em integrais duplas. O x por r cosseno, o y por r seno, o x² mais y² igual a r² representa a equação geral de uma circunferência, e o jacobiano, que no caso vale r. Uma coisa importante aqui é definir onde r e θ variam. Para isso, basta observar a região D que a gente já viu. Ora, repare que o raio aqui varia de 0, que é a origem, até o raio máximo, que no caso é 1, enquanto θ dá uma volta completa, variando de 0 a 2π. Sendo assim, substituindo, a gente obtém essa integral dupla aqui. Repare que apareceu um vácuo aqui para ser preenchido com quem? Com o jacobiano, que no caso vale r. Não se esqueça disso, ok? Vamos calcular então essa integral dupla, ok? Multiplicando esse r por cada um desses termos, a gente obtém essa integral dupla aqui,
calculando em termos de r essa outra integral simples aqui, muito mais fácil, certo? Substituindo então os limites de integração, ganhamos essa integral de 15 sobre 2, integral de dθ, variando de 0 a 2π, e a integral de dθ, para nossa alegria, é θ, variando de 0 a 2π. Ora, trocando esses valores aqui em θ, né, jogando ele lá, a gente obtém o valor de 15 sobre 2 vezes 2π. O 2 morre com esse 2 aqui e a gente obtém o resultado final, que é o resultado da nossa integral de linha, 15π, portanto. Beleza? Cara, se esse vídeo te ajudou, responde aí pra gente. Valeu e até a próxima!